Então, a unidade 1, nós vamos discutir a produção do conhecimento, o pensamento iluminista e o despotismo esclarecido. Para essa unidade, vão ser cobrados para vocês 4 textos. E vamos iniciar pelo livro do Peter Burke, Uma História Social do Conhecimento, de Diderot D'Alembert. E esse livro, nós iremos analisar 2 capítulos dele. Então, a intenção desses dois textos iniciais, o texto 1 e o texto 2, é justamente entender os movimentos que fizeram com que no século XVIII surgisse esse movimento que ficou conhecido como iluminismo. Então, se o iluminismo é conhecido como a valorização da luz, né, do conhecimento racional, da produção de saber, né, esse iluminismo ele é conhecido também pela efervescência de várias teorias e de vários livros de teóricos, né? Por exemplo, Voltaire, Locke, Montesquieu são conhecidos como grandes expoentes desse movimento. No entanto, além de valorizar esses grandes nomes, né, de filósofos e de grandes teorias que são conhecidas, a intenção da disciplina é mostrar como se conformou no território europeu essa valorização do saber, a criação de primeiras instituições, como a imprensa também foi importantíssima nesse processo de difusão do saber. Então, a intenção do Peter Burke é discutir um pouco sobre esse ambiente que surgiu na Europa a partir do século XVI, que é de produção de saber, de produção do conhecimento e de como isso impactou mais posteriormente no século XVIII no iluminismo. Então, o que vai ser discutido em cada um desses capítulos, né? Nesse primeiro texto, intitulado A Consolidação do Conhecimento, Antigas e Novas Instituições, o Peter Burke fala sobre a consolidação do conhecimento. E para isso, ele vai fazer uma explanação de como era entendido a produção de saber e os centros universitários em um período anterior, principalmente no período medievo, né? Ele vai nos mostrar que durante o período medieval, as universidades elas não eram conhecidas como centros produtores de pesquisa, como centros produtores do novo, né? As pessoas apenas reproduziam aquilo que já tinha escrito, né? Então, estudava-se os livros de teóricos que já haviam sido escritos, discutia-se livros que já haviam sido produzidos, mas não se produzia o novo, não se tinha pesquisas, não se tinha laboratórios. E essa mentalidade, essa nova concepção do ensino atrelado à pesquisa e atrelado à produção do novo, dos novos saberes, isso vai surgir a partir desse contexto europeu moderno, né? Então a gente vai ter a valorização da universidade como sendo relacionado ao ambiente de produção de novos saberes e não apenas de reprodução daquilo que já havia sido escrito. Então, como eram entendidas as universidades no período medieval? As universidades elas desempenhavam a sua função tradicional de ensinar efetivamente, mas não eram, em termos gerais, os lugares em que se desenvolviam novas ideias. Segundo o autor, sofria dessa inércia institucional, ou seja, não tinha movimento nenhum, mantendo as suas tradições corporativas ao preço também que se isolavam as novas tendências, ou seja, tudo aquilo que era produzido de novidade não era discutido, sequer discutido nos ambientes universitários. Lembrando que também as universidades, nessa época, eram espaços que estavam relacionados mais a ambientes mais isolados, né? Se a gente lembrar, por exemplo, o grande promotor de saber durante o período medieval eram os mosteiros. Então, os mosteiros não eram de acesso ao grande público, né? A gente tinha o saber atrelado também ao poder religioso. Então, o Burke vai discutir como os movimentos, alguns movimentos como, por exemplo, o Renascimento, a Revolução Científica e o Iluminismo, eles foram motores para essa valorização do saber e, consequentemente, a valorização de uma nova categoria, que é a categoria dos homens de letras, né? Ou seja, pessoas, homens, que conseguiam viver, que conseguiam se sustentar
apenas vivendo a partir daquilo que eles produziam, de teoria, filosofia, pensamento sobre o homem, sobre a terra, sobre o ambiente que os cercavam. Então, essa nova necessidade surgiu a partir de movimentos que foram se desenvolvendo durante todo o período da Europa moderna. Então, o Peter Burke vai mostrar um pouco sobre a valorização de cada um desses movimentos. Então, ele vai mostrar, assim como o movimento humanista associado ao Renascimento, os adeptos da nova filosofia associados ao movimento da Revolução Científica tentaram incorporar conhecimentos alternativos ao saber estabelecido, né? Pegar como as práticas tradicionais poderiam ser agregadas àquilo que já havia sido produzido dentro dos saberes institucionais. Então, por que não, por exemplo, criar um laboratório de jardinagem pegando, que mais tarde vão ser os jardins botânicos, né? Por que não pegar, por exemplo, os saberes e agregar os saberes das pessoas que trabalham na terra diretamente, né? Por que não, por exemplo, agregar ao saber médico institucional aquilo que é conhecido como as práticas terapêuticas, aos saberes de curandeiros tradicionais, porque eles também poderiam agregar novos saberes e novas práticas a esses saberes médicos que estavam sendo reproduzidos dentro da academia. Então, o Burke discute também movimentos culturais, como o Renascimento, a Revolução Científica e o Iluminismo, como processos de inovação intelectual, pois eles envolviam a rejeição tanto da tradição clássica quanto medieval, inclusive de alguma visão de mundo baseada nas ideias de Aristóteles e Ptolomeu. O Burke ele vai nos mostrar que essas universidades elas surgiram ao longo do tempo. Não necessariamente todas as universidades do centro europeu começaram a emergir essas novas ideias. A gente está falando de centros localizados, né? Então, lugares de saber que começaram a surgir ao longo de todos esses 3 séculos que nós vamos estudar aqui na nossa disciplina. Então, esses centros eles foram localizados. Então, ele vai dizer que é preciso analisar caso a caso para dizer quais eram as universidades que valorizavam ou não essa questão da novidade, da pesquisa e das novas produções de saber. E aí, com relação ao movimento do Iluminismo, ele vai dizer o seguinte: no movimento do Iluminismo é justamente o ponto de inflexão da história do conhecimento europeu, ou seja, é o ponto auge, né? É o ponto de máxima valorização, pois é nesse período que os institutos de pesquisa aparecem. E, ou seja, a própria ideia de pesquisa também. Então, se durante o período de Renascimento, de Revolução Científica, a gente vê apenas o embrião dessas novas produções de saber, ou seja, eram apenas as ideias de, olha, vamos criar novos espaços, por que não criar um laboratório, por que não criar um jardim botânico dentro das universidades? Então, o Iluminismo é justamente o ponto em que a gente pode dizer que se materializou essa ideia e essa valorização da ideia de pesquisa. E aí nós podemos claramente dizer que hoje nós somos filhos desse pensamento iluminista, né? Porque se vocês perceberem, ao longo do curso de vocês passam por essas esferas que são cobradas de vocês, não apenas a reprodução de ideias de autores. Em determinados momentos a gente pede que vocês façam também uma produção de saber. Sejam de trabalhos em grupo ou trabalhos individuais, mas que a gente pode caracterizar essa produção de saber bem mais efetivamente naquilo que é cobrado ao final do curso de vocês, né? Por exemplo, um trabalho de conclusão de curso, um trabalho monográfico, né? que é o que é cobrado de vocês. Ele nada mais é do que a produção de uma pesquisa que vai ser pensada a partir de vocês, né? Um tema, um objetivo, uma hipótese, vocês vão ter que desenvolver a partir daquilo que vocês estudaram ao longo do curso. Então, não é apenas reprodução de ideias, a pesquisa também ela é valorizada. Então, isso é uma herança daquilo que nós entendemos como herança da produção do conhecimento vinda através do movimento iluminista. Além disso, a gente também tem que essas universidades, esses espaços de produção de saber, como laboratórios, como espaços de prática, né?
Então, a gente vai ver que isso também foi valorizado na medida em que o território europeu ele se conformava como um território de valorização também da alfabetização. A leitura sendo valorizada, sendo cobrada nos espaços escolares. Além disso, um outro movimento que também foi bastante importante para essa valorização das universidades e da produção de saber foi um movimento que eu coloquei aqui, inclusive uma imagem, que é a produção da imprensa, né? A prensa tipográfica, que foi uma invenção do Gutenberg, e que a gente vê que essa valorização da prensa tipográfica, ela ajudou a difusão do saber de uma forma inimaginável, que hoje em dia, se hoje em dia a gente tem, por exemplo, um mesmo livro, ele tendo uma tiragem, sei lá, de 1000 exemplares, né? Uma pessoa consegue ler um livro estando no Brasil, nos Estados Unidos, seja em qual for a parte do mundo, a gente consegue ter acesso a um mesmo livro. Até então, sem a imprensa, sem a prensa tipográfica, a gente tinha essas produções de livros muito restrita às instituições, aos lugares em que elas eram produzidas, né? Já que elas eram feitas manuais. Imaginem vocês fazer 1000 exemplares manuscritos, era praticamente impossível. Então, isso acabava restringindo a difusão e a divulgação do saber. Então, a imprensa também foi um grande outro marco dessa valorização do conhecimento e da produção de saber. Então, a gente tem, nesse contexto, as tiragens de livro, os livros que, muitas das vezes, criticavam os saberes que eram colocados como saberes que eram inquestionáveis, né? Por exemplo, os livros que eram produzidos a partir da reforma religiosa, da reforma protestante, da reforma luterana, anglicana. A gente vê que muitos livros foram criados, inclusive, para criticar alguns escritos, né? Então, esses tipos de produção foram importantíssimos para a valorização das universidades e dos espaços de saber. Então, Peter Burke mostra um pouco desse contexto e no outro texto, que é o texto 2, ele vai mostrar que foram justamente esses dois movimentos, primeiro, a valorização e criação de novos espaços de saber, especialmente universidades, e novos espaços de laboratório e espaços de prática, e em segundo, a prensa tipográfica. Esses dois movimentos fez com que os lugares de saber eles conseguissem se diluir, né? Não mais localizados, isolados, né? Quanto mais se produzia, mais se difundia e mais a Europa se voltava para esse ambiente de leitura, de saber, de produção. E aí ele vai dizer que a produção do conhecimento ela precisa ser examinada na sua geografia, né? Como assim? Onde ela estava, né? Essa questão da geografia do conhecimento, que ele exalta tanto no texto, é dizer assim, aonde é que estava a produção do conhecimento, né? E aí ele vai frisar, mostrando que ela estava em todo lugar, nos centros e periferias. Lógico que essa produção de saber, ela não era de uma mesma forma nos dois lugares, né? Por exemplo, se a gente tinha os livros de teóricos, né, como Locke, Montesquieu, sendo discutidos em universidades, a gente tinha uma outra forma de conhecimento, por exemplo, em bibliotecas, em bares, centros, rodas de leitura. A gente tinha, por exemplo, crônicas, a gente tinha charges, né, a gente tinha outras produções de conhecimento também. Então ele vai mostrar o que estava sendo produzido, por quem e onde. Então, o Peter Burke, ele afirma que o conhecimento ele não se distribuía igualmente por toda a Europa da época, né? As sedes tradicionais do conhecimento, como o mosteiro, a universidade, o hospital, se juntaram a novos lugares, né? Laboratórios, galerias de arte, livrarias, bibliotecas, anfiteatros, escritórios, cafés. E aí, para vocês terem uma ideia, essa ideia dos cafés, né, faz com que a gente entenda esses ciclos de leitura que hoje são muito comuns, né? Várias pessoas que se reúnem para discutir um determinado texto, falar se gostaram, se não gostaram, se discutiram. O próprio espaço da sala de aula, né, como um espaço de discussão. Então, esses espaços se multiplicaram, se vocês perceberem, que antes era conhecido como espaço de saber apenas hospital,
escola, mosteiro, agora a gente tem uma quantidade bem mais múltipla de lugares de discussão. Então, houve um aumento do tamanho e da importância da biblioteca, depois da invenção da imprensa, sendo que esta começava a rivalizar dentro da universidade com as salas de conferência. Um outro espaço que ele também vai frisar durante o texto dele, né, vai dizer que as bibliotecas, né, já que a gente vê que a difusão do saber, ela vai ser tão grande e múltipla, né, aonde armazenar tanta produção de saber, né? E aí a gente vai ter a criação e a necessidade de se organizar todos esses livros, catálogos, textos, de uma forma mais sistemática, né? E já teve a oportunidade de entrar numa biblioteca, mesmo que virtual, a gente vê que existe uma certa padronização. A gente encontra por título, por autor, e isso serve para que a gente se localize. Dentre tantas produções, dentre um número quase que infinito de livros, existe aquilo que a gente possa se localizar, né? Existe aquilo que a gente quer estudar. Então, como a gente se localizar em meio de uma infinidade? Então, as bibliotecas, elas eram um mundo particular dentro das universidades, né? As pessoas tinham a possibilidade de conhecer aquilo que estava sendo produzido. Estando, por exemplo, na Inglaterra, elas tinham a possibilidade de saber aquilo que estava sendo produzido na Rússia, no Japão, até nas Américas, né? Então, as pessoas tinham a possibilidade de conhecer, entre aspas, o mundo, né? Então, fora das universidades, algumas bibliotecas se tornaram centros de estudo, locais de sociabilidade, culta e de troca de informação e ideia, além de serem locais de cultura. A exigência de silêncio nas bibliotecas teria sido impossível e até inimaginável nessa época. Então, as sedes de conhecimento se multiplicavam e se tornavam mais especializadas em cidades relativamente grandes, como, por exemplo, Veneza, Roma, Paris, Londres. Mas isso não significa dizer que, fora esses grandes centros, não existissem os pequenos lugares de circulação de saber, como eu falei agora há pouco. Então, as cidades europeias, elas passam a ser fontes de informação sobre si mesmas, né? Pois quanto maior a cidade, maior a necessidade de guias, de pessoas, de livros. Então, era preciso essa necessidade de produção de saber, né? Então, como consequência dessa demanda da sociedade por informações, há uma proliferação dos serviços de informação nas primeiras cidades modernas, como formas de catálogos, guias, livros de endereço. Então, passa-se do conhecimento centralizado à necessidade de seu compartilhamento e distribuição, o que aumenta a necessidade de tradução, reprodução e também de documentos e livros. Então, o cenário que ele nos mostra é justamente esse cenário de valorização do saber, ou seja, a gente não pode centrar e singularizar a produção do saber e do conhecimento como sendo relacionada apenas a esses grandes teóricos que são mais conhecidos e discutidos, né? Não é apenas Voltaire, Locke, Montesquieu, Diderot, né, D'Alembert, que são aqueles detentores do saber que produziam, né? A gente vê que esses são os grandes expoentes. Lógico, cada um teve a sua grande importância e as suas ideias respingam até hoje na nossa sociedade. Mas o saber como um todo, isso só foi possível, eles terem esse grande renome, justamente por conta desse cenário de valorização de saber e de produção do conhecimento. Pensando nessas duas discussões, né, vai ser cobrado para vocês o primeiro fórum, o Fórum 1. E aí eu quero que vocês debatam e discutam sobre a seguinte questão. No livro Uma História Social do Conhecimento, de Gutenberg Aditerot, o historiador inglês Peter Burke discute a origem da imprensa e o seu impacto para a difusão do conhecimento. Nesse processo, o século XVIII, com o Iluminismo, teve uma importância decisiva. Para o Burke, a invenção da imprensa com tipos móveis na Alemanha em torno de 1450, além de possibilitar a difusão mais ampla do conhecimento e a publicidade de toda a variedade de conhecimentos, também facilitou a interação de diferentes tipos de conhecimentos. Então, nos centros urbanos das principais cidades europeias, surgiam novos espaços de sociabilidade e instituições de saber. Então, a partir disso, discorram sobre a relação entre produção
e difusão do conhecimento e o fortalecimento de ideias iluministas na Europa moderna. Passando para as outras discussões dessa unidade 1, nós temos o texto 3 e o texto 4, né? Falando de uma forma um pouco mais geral sobre as ideias de cada um deles, né? Nós temos o texto 3, que é um texto do Francisco Falcon, de um livro A Formação do Mundo Moderno. Nós vamos estudar, basicamente, um trecho de um capítulo chamado O Novíssimo Tempo, Luzes e Revolução. Esse texto é bem mais com a intenção de situar para vocês o contexto do que foi o iluminismo, quais foram as ideias, o que foi o movimento, né, e qual foi a importância dele para movimentos que surgiram posteriormente, como os movimentos revolucionários, que priorizavam principalmente ideias como liberdade, igualdade. Então a gente vai ver como o iluminismo ele foi essencial para a difusão desses tipos de promoção, desses tipos de ideias durante a Europa. Então, a época das luzes é a criação mais poderosa da modernidade iniciada no Renascimento. Ela não foi um movimento homogêneo, bem como também não foi o absolutismo, né? Então a gente não pode falar que o iluminismo ele teve as mesmas características, os mesmos desenvolvimentos, as mesmas recepções, né? As mesmas discussões em todos os locais, em todos os países, né? Em todas as monarquias modernas da Europa, né? A gente teve, na verdade, diferentes iluminismos, se é isso que a gente pode falar, porque a gente teve várias produções de saber e vários movimentos de receptividade também. Então, o que é entendido como iluminismo, né? Eu acho que o próprio nome ele já é muito elucidativo daquilo que da proposta do movimento, né? É o iluminar-se, né? O que é uma pessoa que é iluminada? Uma pessoa pegando uma imagem que é muito utilizada por todos nós, né? É uma pessoa que quando teve uma ideia, né? Geralmente nas imagens a gente coloca uma pessoa pensando em uma lâmpada em cima. Vocês já prestaram atenção nisso? Então, o que é uma lâmpada? É uma ideia. É tipo assim, opa, é novo. É o iluminar-se, né? Então, essa ideia de novidade, essa ideia de novo, ou seja, não aceitar apenas aquilo que é dito como verdade, apenas você seguir aquilo que lhe é proposto. É você pensar de acordo com aquilo que você possa seguir também. Concordar ou não concordar, discordar, né? Criar uma nova teoria. Então, essa era a ideia do iluminismo, né? É você, através da razão, da natureza, a valorização da tolerância, da liberdade, da felicidade e do progresso. Ou seja, a não vivência na inércia, né? Não é apenas aceitar aquilo que é dito pra gente como uma forma de se viver e de se pensar, mas pensar também a partir de novidades, né? Lógico que essas novidades, elas não são pensadas do nada, né? Existem pesquisas, existem estudos, existe leitura para isso, né? Então, o iluminismo, nesse sentido, ele representa um movimento geral europeu que critica o antigo regime e de construção de esferas de conhecimento autônomas, capazes de empreender a tarefa, de um lado, de dar conteúdo às críticas e de outro, de elaborar um projeto para um novo tempo, do qual a razão e a liberdade estariam do lado do homem, desfazendo a injustiça e o absolutismo. Uma das grandes ideias que a gente vai ver a partir do iluminismo é a questão dessa valorização da centralização do poder, né? Por que pensar numa sociedade em que poder estatal, poder religioso, até as próprias decisões para a sociedade, como vestir-se, como portar-se, tem que vir a partir de uma única pessoa, né? Por que uma única pessoa tem que ser colocada como o centro de tudo? Então, essa ideia do absolutismo, né, essa ideia da centralizado, do poder absoluto, vai ser um dos grandes embates desse movimento iluminista. Não é por acaso que é justamente o iluminismo que vai ser entendido como o grande promotor das revoluções que vão vir posteriormente. Então, uma outra questão também que a gente pode ver como uma ideia principal do movimento iluminista é justamente a ideia de ir contra as autoridades, né? Como eu falei agora há pouco, a autoridade real, mas também uma outra autoridade era a igreja, por exemplo, né?
Então a gente vai ver que os filósofos da Ilustração francesa, eles não se conformavam apenas em ter o ponto de vista dos teóricos, mas eles lutavam em favor também dos direitos naturais, né? Então, algumas dessas ideias a gente vê que vão ser materializadas em forma de livros, né? A gente, por exemplo, tem um grande livro que é conhecido dessa época, que é a Enciclopédia. Então, a Enciclopédia, ele foi um livro que é considerado como o marco dos movimentos que são colocados como iniciais para o movimento iluminista, né? Então, a Enciclopédia, ela faz avançar o iluminismo, pois contém todos os novos valores, apresentando-os, inclusive, nas suas várias formas, sem buscar uma forma única de definição dos temas que nelas estão presentes. Então, o Diderot e o D'Alembert tem a intenção de, na enciclopédia, mostrar um manifesto, na verdade, é isso que eles chamam, né? Um manifesto do iluminismo. Então, é justamente esse livro que é considerado como um marco. Então, o que é importante para a gente nesse texto é mostrar que o iluminismo ele tinha essa intenção de trazer essa novidade, né? Essa ideia de ir contra, por exemplo, a escravidão, ir contra ao absolutismo real, ir contra essa rigidez da igreja. Então dá para a gente entender o porquê que foi tão importante a incorporação desses tipos de ideia para os movimentos que vieram posteriormente nas revoluções burguesas, né? Não apenas na Revolução Inglesa, que nós vamos estudar na nossa disciplina, mas posteriormente na própria Revolução Francesa, né? As ideias de igualdade, liberdade, fraternidade, todas elas vieram a partir da difusão desses saberes que surgiram no iluminismo. Então, ainda sobre esse texto, eu coloquei para vocês 2 vídeos documentários como complementar, que vocês conseguem ter acesso a eles na plataforma, e eu sugiro que vocês assistam principalmente o vídeo O Iluminismo, do Antigo Regime aos Nossos Dias, que é um vídeo da professora Joelza, que é justamente mostrando a relação e a permanência que essas ideias iluministas têm ainda hoje no nosso cotidiano, né? Como elas foram importantes nesse movimento revolucionário do século XVII, XVIII, mas como essas ideias ainda hoje se fazem presentes no nosso cotidiano, né? A própria ideia de democracia, a ideia de república, todas elas surgiram a partir daí. Uma outra questão que eu iria frisar, que também está nos slides, também é uma leitura complementar de um blog chamado Ensinar História, da professora Joelza. O link também está na plataforma como leitura complementar. Finalizando essa unidade, a gente tem uma outra grande importância do iluminismo, que é a ideia do despotismo esclarecido. Para isso, nós vamos analisar o texto Os Reis Filósofos, do Luís Salinas, né? E nesse texto, a ideia é mostrar a incorporação de ideias iluministas dentro de algumas monarquias absolutistas, né? Lógico que não foram todos os monarcas que conseguiram adaptar-se e agregar algumas concepções e algumas ideias que foram colocadas pelos iluministas, né? pelos teóricos iluministas. Mas algumas monarquias, elas aos poucos, passaram a agregar algumas produções de saber, a valorização do conhecimento, né? Valorizar a criação de universidades, né? A gente tem o próprio Luís XIV, né? com a administração do Colbert, a gente tem como ele valorizou a criação de bibliotecas, a valorização de universidades. Essas incorporações são ideias conhecidas como o despotismo esclarecido sendo incorporados dentro da monarquia, né? E esse despotismo ele vai ser um grande promotor para a crise do Antigo Regime no século XVIII. Alguns expoentes desse movimento a gente pode citar, né? A Rússia, a Áustria, a Prússia, mas o que eu gostaria de frisar principalmente para vocês é um exemplo mais próximo da gente, que é o modelo português, né? A gente teve a administração, além do governo do José I em Portugal, a gente teve a administração do Marquês de Pombal. O Marquês de Pombal foi uma figura importantíssima, não apenas no território português, mas no território brasileiro no período colonial. Então, a administração pombalina ela é entendida como um modelo
uma materialização daquilo que ficou conhecido como despotismo esclarecido. Algumas das reformas que foram sugeridas por ele foi, por exemplo, a reforma educacional, na qual, durante todo o período colonial, a gente vê que o sistema educacional ele era regido e regulamentado pelas companhias jesuíticas, né? E com a reforma, a Companhia de Jesus foi expulsa do Brasil, e aí a gente teve a instauração de um novo modelo de ensino, que foi através de aulas régias. Então, a gente tem uma reforma educacional. Ademais, a gente tem, por exemplo, a oficialização da língua portuguesa e a extinção de algumas línguas nativas, né, que até então eram aceitas, e que o Pombal faz uma reforma também da questão da linguagem dentro do território. Então, esses tipos de mudança, embora não fossem mudanças drásticas, mas essas mudanças administrativas, essas valorizações de bibliotecas dentro dos espaços de monarquias, bibliotecas, essa valorização vindo do próprio Estado acabou sendo promotora, né, e valorizando também essa difusão do saber que a gente discutiu tanto nos textos anteriores. Então, essas ideias são importantíssimas para a discussão desse texto. Então, partindo daí, a gente tem a discussão da nossa primeira atividade. Vocês vão responder a atividade e enviá-la na plataforma. Vocês vão fazer uma resenha crítica dos textos 3 e 4, fazendo uma relação entre iluminismo, despotismo esclarecido e as causas do antigo regime.